já comecei tomando. A irmã Thalia vai orar para dar início à nossa aula de hoje. Se o avião cair, ela fica satisfeita de ter feito a última oração. Senhor, guarda o avião, por favor, não deixa cair. Senhor, estamos aqui mais uma tarde reunidos em Tua presença para mais uma aula, Senhor, a última aula deste módulo. Que seja uma aula muito produtiva, cheia da Tua presença e que o Senhor possa nos guiar e esclarecer as nossas mentes. Em nome de Jesus, e mantenha o pastor vivo, Senhor, na ida e na volta. Amém. Amém. Eu achei que você ia falar na última aula do pastor Jacques. Tá repreendido, eu não sou tão maluca assim, só ele. Amém. A paz do Senhor, Tailândia Meireles Loureiro Batista. Mas Senhor, pastor. Cadê Neguinha? Põe ela aí na linha. Tá aqui, tava querendo comer minha apostila. Esqueci de anotar a palavra. Ó, página 58. É, foi? Foi? Apostila da mãe? É. Ela tá em pé sozinha lá. Tá em pé sozinha. Tchau. Fala tchau não, mãe. Partir de brinquedo dela pra Um beijo, deixar eu beijo. estudar. Tchau não, mãe. Eu vou fazer a aula agora. Bom, página 58.5.23, a perseverança da salva-cal. Salva-sal. Já tá aí. Sim. Tá ligando ainda? Muito Tá bem, tá gravando. Né? Boa. Bom, perseverança da salva-sal. A perseverança é a conservação. A Ana Rita ficou nervosa. A perseverança é a conservação dos salvos. São doutrinas gêmeas. Deus as reúne inseparavelmente na sua palavra infalível. A perseverança vem do latim perseveratia, do verbo persevero, que significa constância, firmeza, persistir, sustentar, continuar, prosseguir. A palavra toma o sentido de uma luta pessoal intensa contra alguma força externa. Perseverar significa resistir contra algum ataque e manter-se firme no final. Não variar no intento, manter-se inabalável, preservar a força. Olha, tem uma coisa aqui interessante no início que eu li aqui, a perseverança e a conservação dos salvos. Quem já ouviu falar sobre a conservação dos salvos? Beleza. Quem já ouviu falar sobre os 5 pontos do calvinismo? Preservação dos santos. Todo Eu vou mundo falar diz mesmo. Graça irresistível. Na página 7, vocês têm aí a salvação segundo o calvinismo. E vai ter os 5 pontos do calvinismo. Página 7, salvação segundo o calvinismo. Lembrando, calvinismo é um termo oriundo de um personagem reformador francês chamado João Calvino, que é a personagem ali central no calvinismo. Calvinismo é uma forma de interpretar, né, a salvação, né, tem mais coisas
na reforma, mas os 5 pontos do calvinismo diz respeito especificamente à salvação, certo? Quais são os 5 pontos? Depravação total do homem, explica para mim, Eric. Tô anotando. Não, depravação total do homem, explica. Não sei explicar, não. Beleza, tá ali. Todo mundo pecou. Todo mundo pecou, não tem ninguém que possa dizer eu sou santo. Beleza. Eleição incondicional, explica para mim, Felipe. Quer dizer que a eleição não é dada por uma condição, ela é dada a todos. Eleição incondicional, ou seja, não há condição que mude o resultado. Não é você que escolhe. Deus escolheu, acabou, ponto. Se ele diz que você vai para o inferno, se serve a ele a vida inteira, vai para o inferno. Eleição incondicional. Não há condição que mude o resultado. Expiação limitada. Lívia Ribeiro dos Santos. Isso aqui não, Gomes. Felipe que Jesus. Ah, Felipe aqui não. Tá certo. Não sou bem. Vai. Não sei explicar. Não, expiação limitada, Carol. A morte de cruz não foi para todos. Expiação limitada, ou seja, na verdade, uma vez que Deus escolhe, a Thalia vai viver a vida inteira servindo a Deus, vai para o inferno, vai para o lago de fogo, perdão. Já que Deus escolheu isso, então o sacrifício de Cristo não foi por ela, foi só por aqueles que são os eleitos, que eleição, segundo o calvinismo, entenda-se, pessoas que Deus escolheu para ir para o céu. Beleza. Então, a expiação limitada diz que Jesus só morreu por aqueles que são propriamente os eleitos. Graça irresistível. Eric, explica. As pessoas não podem resistir à graça. É isso. Graça irresistível. A Thalia agora mudou de figura. Ela já não vai para o inferno. Deus escolheu ela para ir para o céu. Ela vai viver a vida inteira na gandaia e na hora de morrer ela vai aceitar Jesus e ir para o céu. Ou seja, Mas ou... precisa aceitar Jesus? Eu já sou eleita. Eu vou aceitar Jesus. Não, Ainda é tem que um pouco, aceitar na vida? um pouco cara incoerente, mas sim. Jesus morreu pelos eleitos. Ok. Então, Sim. eu vou discutir. Não, mas assim, é irresistível também alguns que defendem outra ideia que mesmo você não querendo, mesmo você não resiste, você vai para a igreja. Quem é eleito vai viver uma vida vai só. viver, indiferentemente Vai da conseguir não escolha. pecar. Olha. Era mais Mas não é sobre aquilo lá que a pessoa imagina. Tem pessoa que prega e diz, porque Jesus me encontrou, a graça me alcançou e eu não pude resistir. Aquilo foi irresistível. E qualquer pessoa que viesse a encontrar a graça não conseguiria resistir. Conseguiria sim, não é? Sim, beleza? Aí, isso aqui é interessante, ó. O Eric puxou um assunto interessante, eu não posso aprofundar nele porque está aqui o líder de louvor. Eu posso ter problema. Mas assim, na verdade, supostamente quem ministra devia saber do que está falando, né? O pregador, ele vai pregar, ele tem que estudar a palavra. Não estuda para pregar. Ele já estudou, mas na hora de pregar ele tem que minimamente fazer um esboço ou estruturar como ele vai transmitir aquele conhecimento, né? Quando você vê um ministro de louvor com o telefone na mão, nem a letra ele gravou. Nem a letra do louvor ele gravou. Então é assim, isso que o Eric falou é interessante em que sentido? Hoje, mais do que nunca, nós temos louvores
sendo louvados, que são baseados em teologias completamente fora daquilo que é a nossa regra de fé e conduta cristã, né? Pode falar, Thalita. Não, só espirrei. Come igual pedreiro, espirra igual princesa. Alguma coisa. Seja princesa. Ou seja, na verdade, a gente precisa, assim, ver os louvores, mas o que a gente quer transmitir aqui sim, o que o Eric falou tá certo. A pessoa não resiste. Tipo, a pessoa é obrigada, ela não tem o livre-arbítrio, no fundo, de escolher viver no mundo. Entendeu? Que a graça é irresistível. A paz do Senhor, Samuel Duarte. Pastorzão Jackson Nelly. Daniel também já tá na aula, tá, pastor? Tá. Chegou aqui. Amém. Keila Maia. Tô aqui. Tá aí. Tô aqui. Firme e forte. Bom, aí nós chegamos lá onde eu queria. Preservação dos santos. Tailane, explica. Meu Deus do céu. Calma, Maite. Não gritei. Meu Deus do céu. Delícia, né? Preservação dos santos. Mas enfim. Quem? Vamos, segura ela aí. Quem tá lá em cima? Jean? Porque ele tá então, já que ele tá ali. Jean bebeu Coca-Cola no almoço, né? Só que tem gente aqui embaixo, eu acho que não tem. Não, tô brincando. Eu subi lá em Eu tô na parte. Hã? Eu subi lá em cima. Ele tá na nossa Ele tá peidando assim Ele pra todo acha mundo. que tem prova? Explicou, nega? Pastor, Pode ir. Sim. Aqui. seria aquela teoria de uma vez salvo, sempre salvo? Não sei. Eu não lembro. A junção dos 5 pontos vão dar a vazão do coisa. Isso não era piada. Mas preservação dos santos, Felipe. Eu algumas pratinhas na igreja, eu Espero que seja o GPT. não lembro. Nossa. Tá, Felipe. Tá vendo? Já tinha PT não, né? Pode ver. Ele voltando, depois não, ele tava. Não, explica aí. Irmão, eu já estudei com o telefone na mão. Explica aí pra nós. Complicado agora. Aí você me complica. Não pode abrir, não pode. Não tava lá não. Mas quer dizer que Deus vai preservar a condição de salvo da pessoa, né? A salvação dela. Lá no fundo, a graça irresistível, ela vem para comatar essa parte também da preservação dos santos, ou seja, é o próprio Deus que vai fazer com que você se mantenha santo, não é opção sua. Então, logo, você não consegue resistir à graça. Pelo menos assim. Mas sim, preservação dos santos. E nós lemos aqui, você ia perguntar. Sobre. Não é a gente que escolhe Deus. Deus que escolhe a gente. É assim, no caso de Paulo, ele não conhecia. Quer dizer, ele perseguia os cristãos. E aí, Deus foi lá e encontrou ele no caminho, deixou ele cego. E depois ele se tornou cristão. Na mão. Na marra. Ou seja, a graça nesse caso, não era graça, né? Deus escolheu ele. E nós falamos, Deus me escolheu pra tal. Então quer dizer que há eleição nesse sentido. E qual é a diferença da eleição para salvação para esse tipo de eleição? Porque Paulo praticamente não teve escolha.
Quer dizer, ele teve, mas o Senhor me João, mas revelou também dizer. não. Ele tinha E outro, e aquele versículo que não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu sei que também é num contexto separado, mas... Sim. Não. Mas é uma dúvida genuína, porque é difícil explicar esse tipo de assunto. Porque eu já falei pro senhor, eu creio e tudo mais, mas são dúvidas que se me perguntarem, não sei se eu saberia responder claramente. Eu acho que eu tenho. Não sei se é Começou uma a usar essa resposta frase certa. pra minhas dúvidas. Mas imagina, não quer dizer que. Botar Imagina, pros o outros. pastor escolheu alguém pra. Imagina, o pastor tá começando a igreja. Veio alguém, digamos que sou eu, cheguei na igreja. Mas eu não vim com o intuito de servir. Aí o pastor vai lá e chega pra mim e fala: eu tô precisando de alguém pra mídia. E eu escolhi você pode me ajudar porque você tá indo. Mas eu posso. Mas eu posso simplesmente negar. Certo? Mas o Paulo não tinha como negar, ele tava certo. Não, Foi Jonas negou. obrigado. Ele negou, mas ele também poderia falar que não, mesmo dentro da barriga da parede. Sim, vamos lá ver. Nós começamos a falar de coisas diferentes. Vamos dividir as águas e depois a gente experimenta cada uma delas. Bom, de um lado, nós começamos a falar de salvação, então é escolher para ir para o céu. E terminamos falando de escolha para ministério, para chamado. Beleza. Escolha para ministério, para chamado, que o que a Thalia iniciou falando, que eu posso decidir sim resistir ao chamado de Deus na minha vida. Não, mas ele não era salvo, minha pergunta era mesmo sobre a salvação dele. Bom, eu posso resistir ao chamado de Deus na minha vida, certo? Viver sem propósito, que é horrível. E não ter galardão. O meu resultado, a minha consequência de rejeitar o chamado é não ter o galardão. Ponto. Beleza. Agora, a nível de salvação, certo? A escolha não é bem assim que a gente entende. Na verdade, todos os que nasceram, de certa forma, eles foram escolhidos, né? Quem já ouviu falar lá aquela conversinha de que há uma corrida dos esperma quando a gente nasce, não sei o quê, depois veio a descobrir que o óvulo é que escolhe, né? Isso. Então, na verdade, você é escolhido desde o ventre. Feminismo desde o ventre. Mas assim. Você é escolhido desde o ventre. Realmente agora. Começou a falar sobre o feminismo. Mas espera, é porque você fica cortando, já vem com outra coisa e eu não consigo completar o raciocínio. Você é escolhido desde o ventre, mas como? Quando vai acontecer a ovulação, em algum momento Deus vai prover algo que nós chamamos a vida, o dom da vida, né? A oportunidade de viver. Quando Deus concede, Deus ele decidiu. O que ele decidiu? Nós vivêssemos. Sim. Você foi escolhido. Você poderia não ser escolhido para viver. Pode perguntar. Mas o eu, já que a minha alma, né, ia habitar no corpo, que seria gerada através da lei da fecundação. Essa alma que foi escolhida, ela não poderia habitar naquele corpo que seria fecundado através de qualquer espermatozoide que tivesse ali? O espírito, sei lá. Tipo, o espermatozoide que foi escolhido é o Felipe, o outro era Beltrano, e o outro era Ciclano. É porque o espermatozoide é físico, né? É palpável. E o E o que espírito faz não. o eu, né, é o espírito, Nós somos espíritos. Sim, mas por exemplo, imagina. Nós somos alma, temos um espírito. Não, nós somos o quê? Isso mesmo. Temos Nós temos alma, espírito e habitamos o temos corpo. Bom,
poderia não acontecer. Poderia acontecer um aborto ou não ter vida. Deus não quis. Sim. Agora, a escolha de você ter oportunidade ou não de viver e ser salvo. Nem todos serão salvos. Deus sabe que todos aqueles que Ele dá a oportunidade, não são todos que serão salvos. Agora, é dividir, porque tem alguns versículos, e é isso que eu quis dizer, que eu vos escolhi, que Deus está falando de chamado, de obra específica, de te levantar para algo que não levantou outros. Entendeu? Eu citei isso exatamente por isso, porque tem pessoas que usam isso para falar sobre salvação. Então, esse versículo não tem a ver com a salvação e Deus escolher quem ser salvo ou não. é porque eu já ouvi, já me perguntaram sobre. E eu falei que não era sobre salvação. E esperava que Ainda que você achasse um versículo que dissesse que Deus te escolheu para ser salva. Por exemplo, de todos aqui, a Thalia eu escolhi para ser salva. eu ia ficar feliz. Beleza. Mas ainda assim, a gente não poderia alegar que Deus escolheu pessoas para ir para o inferno. Ou seja, todos os outros teriam a oportunidade de escolher ser salvo, mas você, Deus escolheu por você, você vai ser salvo. Por causa do sacrifício de Jesus. Não, estou dando um exemplo de ser predestinação para você específico. Um exemplo. Eu ficaria feliz, mas... Agora, vai ter um versículo que vai dizer que, sim, Deus sabe todas as coisas, deu a oportunidade ao Felipe de acertar, mas já sabia que o Felipe ia errar. E ele deu na mesma oportunidade, porque ele é justo. Ele dá oportunidade a todos e se vai acertar ou se vai errar, se a escolha é sua, a escolha é sua. Eu não posso manipular o cenário, né? Senão não existe livre-arbítrio. Ok. Aí ele gerou na mesma o Felipe, então ele trouxe o Felipe à existência para o dia da perdição. Ou seja, ele na mesma trouxe o Felipe à vida para quê? Para se perder. E é aqui que as mentes burram, né? Mas não é. Mas não é, né? É porque Deus é soberano e não muda que ele fez o ser humano com a escolha. Acho que a parte que Mas se for pra pensar do outro lado, é triste. Se for pra pensar, pegando a outra parte. acho que a parte que a gente coloca. Por quê? Porque a gente vai atribuir a culpa não à pessoa que Exato. escolheu. Vai É isso. atribuir a Deus. Mas isso aqui é errado. Mas a gente atribui a culpa a Deus quando a gente diz que Ele trouxe a vida, né? É porque ele permitiu Mas isso que é uma a verdade inegável. Ele sabia que a pessoa Ele já sabia. ia escolher a perdição e trouxe na mesma a pessoa a vida. Então, ele deu a oportunidade a alguém que ele sabia que ia errar. Então, ele trouxe essa pessoa a vida para a perdição. Como que ele pode ser um Deus bom se ele Ele permite gerou, pessoas chegarem? ele criou você pro dia da perdição. Não tem a possibilidade dele ter dado play e deixar rolar? Ou, tipo, em vez de ele trazer a vida, não, eu já criei, a coisa agora vai acontecer. Ele não traz alguém em vida para a pessoa, aquela pessoa nasceu e ela tem escolha se perdeu ou não. Isso é uma linha de pensamento teológico. Essa do deu o play e deixou rolar. Mas isso também contradiz Com a Bíblia toda. mais especificamente quando o Davi fala que desde o ventre da mãe. Davi? Que desde o ventre da mãe Deus já. Não era Davi, não? Era outra pessoa? Não sei, você tem que terminar o versículo. Tem vários. Sessão Já, também. Pode. Pode, Keila Mãe. Também. É só sobre o. Não fui eu que os escolhi, eu também já tive questionamento sobre isso. E eu expliquei o contexto. Eu falei, primeiro que Jesus, quando fala isso, ele fala para os discípulos, que não foram os discípulos que escolheram Jesus e escolheram andar com Jesus. Jesus é que escolheu os discípulos. Ele não fala, eu vos escolhi para ir para o céu, para ser salvo. Não, ele quis dizer, eu escolhi vocês
Sim, é dividir as águas. Mas é errado dizer que em vez de Deus trouxe, você é vida. Deus permitiu que você vivesse. É errado dizer que Deus permitiu, porque colocar que Deus permitiu que a pessoa viesse. Mas ele, infelizmente, vem dele o Espírito. Ele tem que prover o Espírito para aquela vida. Infelizmente. Ana Rita que entra nisso aí. Entrando e saindo, né? Deve ser alguma coisa mais. Tu mutou a não, Ana. Ela já não tá mais vendo. Entendeu, Felipe? É assim, não é algo simplesmente automático, é algo mesmo que em todo o tempo Deus tem o controle total e que em todo o tempo está tudo sendo pesado a partir de princípios eternos. Tipo, você vê aquele cenário lá em João, que filhinhos, não pequeis, mas pecados, tens um advogado, o teu Pai, que é Jesus Cristo. Bom, tem lá Deus, tem Jesus, que é o advogado, e tem um acusador. Quem é o acusador? Ele vai levar as nossas culpas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que ele tem contra nós. Para quê? Para ter legalidade. O que é legalidade? É permissão para tocar em nós. O que acontece? Deus pesa tudo com princípios pré-estabelecidos por ele. Justiça, lá está. A nossa justiça, a gente não consegue entender, porque é a justiça dele, não é nossa. Justiça, blá, blá, blá. E o que vai acontecer? Ele vai pesar com os critérios, só que aí, no caso de quem é cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro, tem uma coisa extra, que é a marca da promessa. Ou seja, o sangue de Cristo, ele nos libera de toda a cláusula de dívida. Eu não estou falando de pecado repetitivo, viver no pecado. Estou falando de quem peca porque errou, um acidente de percurso. Essa pessoa, o inimigo vai lá, vai acusar diante de Deus. Aí o que vai acontecer? O acusador fala, fez isso, isso e isso. Ele deu legalidade para eu tocar nessa e naquela área da vida dele. Aí vai vir Jesus, vai falar, olha, tá pago. Eu sofri no lugar dele. Não é que vai pagar a nossa fiança, não. É que ele sofreu aquele dano antecipadamente. Ele sofreu a sentença em nosso lugar, antecipadamente. Entendeu? Então, assim, isso acontece em real time, ou seja, não é um play que se debulha para ir não. Em todo o tempo, os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. Quem quer falar? Era o Daniel, né? Era a Maitê. Não, é Maitê que tá pegando o celular e conversando com o celular. Tá, Maitê tá que tá, hein? Eu não acredito que seja não, Felipe. Mas eu entendi. E isso é uma linha de pensamento teológico. Essa de Deus dar o play e deixar. Não. Vamos lá? 4.24. Deus preserva o verdadeiro crente a fim de que ele permaneça até o fim. Bom, lê para nós. Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:3. E Deus nos afirma, ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Judas 24.
A perseverança da salvação depende de Deus que nos guarda e no amor de Cristo, mas também depende do homem no sentido de perseverar em seguir ao Senhor. Portanto, na perseveração da salvação existe o lado divino e o lado humano. Então, eu sou preservado em santidade por quem? Pelo Espírito Santo, por Jesus, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Mas por decisão de quem? Minha. Então acaba que quem na verdade lava as minhas vestes é o sangue de Jesus, certo? Mas a decisão de ser lavado é minha. É tipo, tá chovendo, eu tenho que sair para chuva. Eu tenho que ir lá. Se eu não sair na chuva, eu não me molho. Uma vez salvo, salvo para sempre? Esse tema tem causado divergência doutrinária e teológica em muitos círculos. Santo Agostinho, no século V, pontificou que o crente em circunstância alguma perderá a sua salvação. Segundo ele, o crente, uma vez salvo, permaneceria salvo por toda a eternidade. Temos que analisar que, uma vez salvo, o cristão não pode mais viver em uma vida de prática de pecado, pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O cristão professa que vive uma vida de dissimulação não terá garantia da eterna salvação, pois a salvação é para os que perseveram em servirem ao Senhor fielmente. Então vamos lá. Para além de Romanos 6, também tem Romanos 8. Olha, vocês querem ficar barra na doutrina da salvação, mas mesmo assim, PhD na doutrina da salvação, lê Romanos, mas lê e entende. Não lê só para cumprir tabela assim. Vou ler logo para ler mais. Lê e entende. Mergulha naquilo que Paulo está ensinando para os romanos, porque ele está tratando ali especificamente da salvação. E Romanos 8, leia para nós o negócio. Em Romanos 8, ele vai falar sobre isso, sobre a condenação, sobre a salvação e sobre o que condiciona a salvação. Do 1 em diante? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida. Calma lá que saiu da minha vida. Ele se levantando. Ele não botou no YouTube. Ele se levantou. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E lá em cima ele falou, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar é o quê? É um estado. Pode sair. Estar é um verbo. Vai, fala. Saber só aí. É um verbo. Eu estou pobre. Estar. É uma estrela em inglês. É o quê? Estrela em inglês. Estar. É um verbo atemporal? Não. Por quê? Porque ele não está no presente, verbo passado, regular, futuro. que ele fala que um pode estado. mudar o estado que se está. É temporário. Então, para aquele que... Pode ser temporário. Para aquele que está em Cristo Jesus. É um verbo que necessita de ser acompanhado pela condição, pelo o que completa ele. Por exemplo,
Ô Thalia, e aí, o Brasil? Aí você vai dizer, quero estar. Show. Vai ficar querendo. Quero estar. Quero estar lá no Brasil. Ó. Quero estar longe do Brasil. Quero estar contente em saber que você vai no Brasil. Ou seja, para você completar essa oração, entender qual é o diálogo, você precisa de alguma coisa. Estar é abstrato. Então, para aquele que está o quê? Com Jesus. Em Cristo Jesus. Então, se mudou em Cristo Jesus, mudou o estar. Você está em outro lugar. Você tá no capeta, você tá com Então, só não há condenação para quem? Está em Cristo. Para quem está em Cristo Jesus. Por que o texto de Romanos não diz? Não há nenhuma condenação para os eleitos. Que foi, né? Posso ligar? Cara, não pode. Dá lá. Tá se coçando, se retorcendo, parece uma cobra em guia. Para quem está eleito? Nem deveria ser está eleito. Deveria ser para quem é eleito. Não é? Pela ideologia da... Rapaz, eu falei que podia, mas eu não sabia que você ia fazer esse trabalho todo. Vira pra tu, fazendo Parece favor. quando você acorda de madrugada e quer comer alguma coisa escondida do pai e da mãe. Ali se entregando aí Era depois de isso. velha. Ai, gente, é assim mesmo. Bom, então assim, não é para os que foram eleitos, né? Para os eleitos, é para quem está em Cristo Jesus. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, você tem que estar em Cristo Jesus, e estar em Cristo Jesus implica em andar segundo o Espírito. Aí sim, pode ler o resto. O 3? O resto? Aí pode ser o resto. Estraga de pessoas. O segundo Espírito. Vou terminar daí. Que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto. E nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se eu andar segundo a carne? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Isso é só o versículo 8, né? O capítulo 8, né? Do 1 ao 6. Lê do Romanos 1 até o último, você vai ver que maravilha. Então, o processo da santificação, ele é operado de fato por Deus, né? Generalizando. Por Deus, é o Espírito Santo, o Santo de Cristo, mas por Deus. Porém, por decisão minha, eu quero estar em Cristo. Estar em Cristo deve ser a minha posição, a minha decisão, entendeu? E andar segundo o Espírito, aí eu vou ser santificado. É isso o processo. Perseverança da salvação depende da nossa fidelidade ao Senhor. Tá ali. Nem todos os que professam a fé em Cristo obterão a salvação eterna, pois a mesma depende de uma vida perseverante em santidade para não cairmos da graça de Deus. Olha aí. Não só
não só você pode decidir não ser crente, como mesmo sendo crente, você pode não ser salvo. Porque crê até Satanás crê e estremece, só não obedece. Então a fidelidade aqui no fundo é o quê? Obedecer. Tudo se resume em obedecer. Obedecer é a virtude do salvo. Alguém que é obediente, é fácil você identificar. É obediente pai e mãe, é obediente patrão, quem tem propensão a ser rebelde, é rebelde com pai e mãe, é rebelde com patrão, é rebelde com pastor, é rebelde com liderança. Agora, quem tem propensão a ser obediente, é obediente pai e mãe, é obediente a patrão, é obediente à liderança, é obediente a Deus. Na verdade, Deus vem antes desses todos, né? Então, cada um desses que eu desobedeço, eu estou desobedecendo a Deus. Então, a coisa é mais... Quando eu desobedeço meu pai e a minha mãe, estou desobedecendo a Deus, que diz para não desobedecer ao pai e à mãe, né? Então, a marca do cristão salvo é o quê? Obediência. Obediência. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não tem como eu ser desobediente, ser rebelde, fazer tudo que é errado. E sabe que a rebeldia, ela revela em todos os sentidos. Por exemplo, eu posso ser obediente a pai e mãe, obediente à liderança, obediente a todo mundo. Mas eu continuo rebelde contra Deus. Como? Pecando. Gosto de beber, gosto de fumar, gosto de prostituir, gosto de fazer tudo aquilo que Deus condena, né? Que fere a santidade de Deus. E, no entanto, aprendi a obedecer pai e mãe, aprendi a obedecer a liderança, patrão, tudo na vida secular, familiar, em todas as esferas da vida. Eu sou obediente, sou submisso, mas permaneço rebelde contra Deus. Então, a obediência a Deus e a todos é a marca do cristão. Também, ó. Nota. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ao que vencer, vencer pressupõe que não tem como eu vencer se eu não tiver em uma disputa, né? Em uma guerra, em uma peleja. Ao que vencer, dar-lhe-ei. Tem um outro versículo, aí assim, minha Bíblia é eu vou mandar também. Bom, dívidas. Dívidas, perguntas, comentários. Provavelmente quando vocês fizerem a prova eu não vou tacar. Ou a tia Ana, ou o pastor Wagner.
vai estar. O pastor Wagner vai estar iniciando a prova. Mais perguntas? Tem que a Maria Almeida, Samara Duarte, Tailane Lima, Keila Maia, Samuel Ribeiro, Daniel Camilo. Ana Quinrita, Daniel Loureiro. Ninguém tem nenhuma pergunta, gente? A pessoa perguntou aquela hora aquela pergunta que o senhor fez para mim. Preservação do sangue. É o que mesmo? É porque a Maíra tinha caído, machucou, começou a chorar, eu não escutei. Não, que dá. É o que mesmo? É aquela teoria do uma vez salvo, sempre salvo? Também faz parte. Preservação dos santos independentemente de qual seja a sua decisão, Deus vai te preservar em santidade. Deus vai fazer com que você viva em santidade. Tem um ditado que eu quero que vocês me dêem opinião sobre ele. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Oi, doeu aí? Tá vindo já, hein? Como que vocês entendem isso? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Vou começar pela Lívia Ribeiro. Pelo Eric. Tô esperando a Lívia responder pra falar que eu concordava com ela. Pela Carol. Não, então pelo Eric. Que é bulé, né? Que é buleta. Tá, Carol. Felipe. Quer dizer que se eu não aceito a vontade de Deus na minha vida por bem, ele cria situações que vai me levar a aceitar por mal. Lutas constantes. Isso é o que quer dizer. E a opinião? A minha opinião, uma baboseira. Baboseira? Eu acho que Sei não, eu acho que depende. aconteceu com Israel, isso com Jó. Também? Aconteceu com Tá com medo de falar pra não ser muito Tá com medo de falar pra não escandalizar ninguém. É diferente, porque dá a entender que é Deus metendo o dedo e você não quer vir, não, então eu vou te... Mas ele fez isso várias vezes. O Israel, ele falou, vocês querem sozinho? Vai sozinho. Aí vem inimigo, então aí, vocês querem agora vir cá comigo? Aí eu fui. Não, ele Vocês desenhou estão um dizendo cativo. visto que Mandou Levanta ele inimigos e tudo. Pra ver que Deus leva a culpa de tudo. Tipo, o povo peca, aí vem a consequência do pecado. Não, mas Deus mandou várias coisas. Deus mandou espírito do Mas demônio, não é a consequência salvação. de pecado? A Bíblia diz que Deus mandou. o quê? Pastor, tem até um louvor com esse tempo. Eu acho que a vontade de Deus depende em alguns casos. Deixa eu ver onde está um versículo aqui. Eu quero ouvir, italiano. Fiquei com esse ar de risinho maroto Agora seu. eu ouvi Me só. dá aqui o... Eu acho que Eu na já ouvi Bíblia muito tem essa exemplos frase, que por isso que eu quero servem como base. já ouvi sendo pregado. Já ouvi pregador falando. Eu não Vai, vim eu- pelo amor, vim pela dor. Opinião pentecostal? Opinião pentecostal? Eu quero a sua. Não, pentecostal ou imparcial? Eu não sei até Tô brincando. Eu quero a sua. Se não tivesse reduzido a situação, Vai dar a sua opinião, Zé. Cadê o Google? Então você não escolheu Deus, Carol. Você veio porque Eu você quero não queria Google. sentir dor, não queria sofrer. Qual que é o sentido disso? Tá bom, eu vou te obedecer. Por Para de isso me que eu falo pra ele ter uma machucar. opinião sobre isso. Com a pessoa, quer com aquela pessoa, aí vai, se a pessoa não quiser e tal, chegar ao ponto do esse coração, Deus vai quebrar aquela pessoa até ela amolecer o coração. Não sei. Tipo o Jonas, né? Ó, Jonas, Paulo também. Não posso dizer que Deus agora vai passando tudo. Eu não sinto Igual nada. a gente tinha pastor
Já não na época da graça. Se não vier, o rei te espera. Comparar Israel e tudo com aquele de hoje, que o Espírito Santo é Para todo Mas e mundo. Paulo? Se não vier, se não aceitar Jesus, o rei te espera. Eu quero ouvir também a opinião da Samara. As pessoas de Jesus, Ela fica omissa, não quer falar, só quer ouvir, só quer sugar, é tipo uma esponjinha. Dá o ar da graça aí, madame. A única situação, mano. Então, eu não tenho opinião formada, não. Eu também queria saber um pouco sobre isso. Eu tenho que ficar. Tá, você não tem sua opinião formada, mas o que você acha? Você ouviu isso, de certeza, a vida toda. Ouvi, principalmente do meu pai. E quando o sistema isso geralmente com a pessoa, depois aconteceu alguma coisa com ela, e ela Keila Maia. Pessoa, cara, não dá pra viver sem Deus. Eu vou agora caminhar, mas não tem que Deus foi lá e toma. Mas Olha, Keila Maia foi dormir e deixou o telefone lá. por exemplo, na minha família, Pastora na Grace. minha família, várias vezes as pessoas ficam doentes e quando estão doentes, aceitam Jesus. Eu? E depois no final da vida adoece e se converte e morre. Deus permite. Deixa eu falar. Sobre a vida. Tem um monte de gente falando. Eles não respeitam a senhora, não. Fala sem Não é resolvimento. permitir para que ele se converta. Mas não é isso de estar. Pastor, isso eu ouvi também praticamente a vida toda, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. E acho que de tanto ouvir e ver também situações, ver também exemplos, né? A gente acaba acreditando. Porque se o Senhor tem um chamado, né? Assim como ele fez com os discípulos, acho que ele faria conosco também. Se ele tem algo a realizar através das nossas vidas, assim como foi com Jonas, ele faria, teria, né, a forma dele de trabalhar para nos chamar, para nos resgatar, por mesmo que fosse pela dor, porque eu vejo muitos exemplos assim, de pessoas que esperaram chegar ao leito, ou esperaram perder alguém, ou esperaram, né, para poder acordar e voltar, né, para os caminhos ou realizar aquilo que o propósito que o Senhor tinha através da vida delas. Tá, vamos lá. Quem não vem pelo amor, vem pelado. Foi dito que Deus fez isso em Israel, né? Deus mandou o capiroto para Saul. Eu perguntei um monte de vezes, você ficou dormindo aí? Keila Maia. Não, eu só não me faço nisso, só eu falei que, né, que tipo, Deus nem fazer isso, eu esqueci, Deus mandou o espírito mal da parte do Senhor para falar nessa lei, eu dei um presente. Tá, Keila Maia. Para mim, fez confusão, porque crescendo na igreja, como diz a pentecostal, né? Isso é complicado de você não ouvir. O problema é que depois que a gente entende, né, que a gente lê a Bíblia, vai estudar, a gente vê que isso nem está na Bíblia. Isso nem era para ser usado como pregação, nas pregações, ou né, por pastores, ou isso, porque há muitos cristãos, antes havia mais, mas há muitos cristãos que estão na igreja por medo. E isso não é legal, isso não é certo. Então, inclusive, os 10 versículos que ele fala, por muito tempo, muitos cristãos, e ainda hoje, não eram cristãos, não têm intimidade com Deus e nada, só está na igreja com medo do inferno e com medo da
fala, ela age de forma ingrata com relação à dor que já sentiu e que entendeu ser da vontade de Deus para que ela despertasse. Então, a gente ouve um testemunho de alguém contando que Deus deu outra oportunidade, que Deus permitiu que aquela pessoa fez com que aquela pessoa sentisse aquela dor, tivesse aquele acidente, alguma coisa acontecesse para ela despertar, a pessoa fala com gratidão. E é igual o povo do povo de Israel, por exemplo. A vontade do Senhor sempre era que eles se voltassem. A gente olha para o mal como tipo para dor, como se fosse uma coisa que nunca podia acontecer. Deus nunca pode nos causar dor. Isso é mentira. Deus pode nos causar dor. Isso aqui é carne, isso aqui vai passar. O que é mais importante é a vida eterna. Então, eu acredito que, em comparação à vida eterna, nem toda dor desse mundo que a gente pudesse sentir era algo que, aos olhos do Senhor, seria mal. Tipo, ai, tadinho, não posso fazer ele chorar por isso. Não, tipo, acho que tudo que for necessário para nos fazer reconhecer que Ele é Deus e que a nossa vida é para estar nas mãos dele. Eu não acho errado fazer, sabe? Porque também é colocar como é mal que o Senhor permita que nós sintamos dor, mesmo eu sendo do mundo, para que eu veja que Ele é o Senhor e que eu me renda a Ele. Isso não é errado. Não, nesse caso é diferente. Nesse caso é que os pais oram pelo filho. O filho está lá no caso com Deus, mas Deus permite que aconteça, porque os pais ainda, né, têm direito no mundo espiritual sobre a vida do filho. Tá? Então, assim, também qualquer pessoa que seja, tem sentido algo, né, causar permitido por Deus, para o conhecer de fato, aconteceu com Jó, para conhecer Deus, não só de ouvir falar que ouvi Jó falou, então essas coisas assim, que muitos vão pensar em justiça, Deus não faria. Eu concordo plenamente que Deus faz, mas não para obrigar a pessoa a estar com Ele por meio de sentir a dor ou isso, não, entendeu? Eu acredito sim que Deus permite acontecer as coisas, mas não pelo fato de quem não vem pelo amor tem que vir pela dor, de uma forma ou de outra tem que vir, não, é diferente. Nesse caso, a dor causada em Jonas, né, tudo que aconteceu no Egito, tudo que aconteceu com Jó, com José, seja lá o que for, eu acredito sim que são, porque para Deus exatamente nada do que acontece com a gente aqui não é o que significa, né, não significa nada, mas que sim a nossa salvação, né, a eternidade com Ele. Então aí é diferente, o contexto é diferente. Mas então o fato de cumprir o propósito, ou de conhecer a Deus, igual fazer com que Paulo ficasse cego, para conseguir ver a Jesus de fato, ver que Jesus de fato existia, ele estava perseguindo o povo cristão. Então ele fez aquilo ali, e é claro que Paulo foi sempre grato, também Jonas, também Jó, também todos os que sofreram, nós, inclusive os que a gente conhece, vamos ser gratos por esse sofrimento que Deus permitiu ou que Deus causou mesmo. Vamos sentir gratos, mas por quê? Porque vamos entender de fato que Deus é soberano e que Deus é amor, mesmo quando a gente é causado dor, Ele é amor e não é, entende? Sim, é pela acho nossa que vida externa. a dor é só mais, pode ser só mais um meio de o Espírito Santo tratar nas nossas vidas, nos amadurecer, nos chegar mais a Deus, nos despertar. Eu não acho que a gente tem que olhar para a dor como algo impossível do Senhor usar como ferramenta para as nossas vidas. Quando você passa por isso com esse entendimento, entende? Ou pessoas já com medo de passar e estar ali agarrado. Não, tem que entender. Você vai sentir, às vezes, um problema, vai ser causador, porque senão a gente não vai conhecer a dor de fato. A gente não discorda de que a dor é usada por Deus como meio de provação para aperfeiçoar a gente na nossa caminhada. Só que colocar que Deus cria uma situação para converter alguém através de um mal é que eu não concordo. Convence o homem do pecado, do juízo. Mas e Paulo? Paulo já era cego, o que Jesus fez foi abrir o olho dele. Paulo era cego. Não, ele ficou Vamos lá. Conhecimento físico, mas ele Vamos já lá, era cego. A única vamos forma de lá. Paulo se convencer é assim. Então, através da dor, da Era um caso cegueira. específico que foi necessário. É isso, pode Mas ser tem que dar outros pra gente casos. Olha, vamos na a gente Bíblia. não pode dizer que O que só Paulo vocês existiu, acham podem não ter conta. sido. Ah, mas o Senhor pediu nossa opinião. Eu perdi, mas agora a gente tem que esclarecer, não pode discutir a noite toda. Vamos lá. Tiago 1,12. Abre aí, meu irmão. Aqui. Provérbios 26, 2 e 4. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Pronto. Uma frase
comumente utilizada para se referir a alguém que Deus queria ou quer que ela seja salva, mas ela não quer ser salva. Se nós concordarmos com essa frase, pura e simplesmente, nós estamos concordando com a graça irresistível. Sim ou não? Sim. Então você não pode existir, então não existe ao fim e ao cabo a predestinação, né? Aí nós somos pentecostais, nós pregamos. Mas dá pra ver resistir. Toda a gente tá no mundo sofrendo e sabe que Jesus é a resposta. Tá, mas vamos não lá, existe. vamos. Morre no câncer. Mas não se converte. Eu já ouvi a vossa opinião. Agora deixa eu terminar, concluir, ó. Graça irresistível. Ponto. Por quê? Porque vem pela dor. Não diz que vai ter dor independentemente de vir ou não. O que diz é, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então a afirmativa é que vai vir pela dor, né? Então é irresistível. Graça irresistível. Uma frase 100% calvinista. Tiago vai falar sobre isso, especificamente sobre Deus tentar alguém. Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você leu Tiago, capítulo 1, verso 12. Agora o 13. Nós vamos ler, acho que até o 20. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus. Por Deus. Então, peraí. Peraí. Tem duas coisas que Tiago está separando: tentação e provação. Continua. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. 20. Então, Tiago ele vai falar de duas coisas aqui: tentação e provação, certo? Provação é para aprovação. Você se alistou na admissão, você alistou. Tentação é você estar lá quietinho no seu canto e vai vir a perseguição do cão. São coisas diferentes, né? Provação, prova, é quando você se prende, um exemplo, você se prende depois a se alistar no exército. Aí você vai fazer provas de admissão, você se candidatou para uma prova para um emprego, você vai fazer prova de admissão, ou seja, prova é para te preparar ou descobrir o seu preparo, certo? Mas para algo que você se disponibilizou, ok, você não é obrigado a fazer prova nenhuma de nada. Agora, tentação é diferente, você está lá no seu canto e ela vem até você, certo? Para quê? Para te fazer cair, para te fazer o que é mal, né? Ok.
A tentação é para te colocar embaixo de maldição. Ok? A prova é para te aprovar para algo. E ele fala aí de receber a coroa. Certo? Ok. E relativamente à tentação, ele diz: ninguém diga de Deus sou tentado. Porque Deus não é tentado por mal nenhum. E ele a ninguém tenta. Beleza. Agora nós vamos ver o que está escrito sobre a maldição que sobrevém sobre nós. Talvez oriundo da tentação, ou qual é a origem que tem qualquer maldição que vem sobre nós. Provérbios 26, 2 ao 4. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faça semelhante a ele. Maldição sem causa, ela não acha legalidade. Ou seja, todas as vezes que eu estou debaixo de maldição é porque eu abri uma legalidade. Senão ela não vai achar legalidade na minha vida. Então, o povo de Israel várias vezes foi entregue por Deus, ou Deus entregou o povo de Israel aos amalequitas, aos filisteus, a não sei que, aos não sei quantos. Aí o texto me confunde, porque o texto fala que Deus os entregou. Mas por quê? Porque eles estão aqui. Certo? Se eles estão aqui, os amalequitas só podem tocar se Deus permitir, não é? É o povo dele. Aí o povo dele peca. Idolatria, seja o que for. Aí Deus permite. Deus poderia proteger mesmo no erro, né? Mas... então foi Deus que entregou ou não foi? Mas eles estão sofrendo porque Deus quis? Porque Deus determinou? Ou Deus está causando o sofrimento para eles se consertarem? Não. A causa da maldição que eles estão, que veio sobre eles, é o pecado deles. Por exemplo, o pecado de Saul. A Bíblia diz que um espírito mau, e aqui é que confunde também, da parte do Senhor se apoderou de Saul. Apoderava. Ele disse, foi uma vez só. Mas pronto. Aquele espírito mau da parte do Senhor, por que da parte do Senhor? Deus determinou que um espírito mau fosse lá em um rei bonzinho, quietinho, bonzinho, quietinho e tentasse aquele rei bonzinho, quietinho. Vamos ver como é que estava Saul? Bora lá ver, que até feitiçaria ele estava fazendo. Até no feiticeiro Elia. E o que acontece? Porque a Bíblia diz que o espírito mau veio da parte do Senhor, a gente acha que Deus simplesmente Saul está muito quietinho, mano. Não é assim. A maldição sem causa, ela não tem legalidade. E se Deus mandar sobre a sua vida algum tipo de maldição, só porque sim, ele está quebrando um princípio pré-estabelecido por ele. E ele não quebra, ele é imutável. Deus é incapaz de errar, incapaz de pecar. Por quê? Porque ele é imutável, ele na sua essência é bom, santo, justo, verdadeiro. Então o que acontece? A legalidade faz com que a maldição ache lugar. E o fato de Deus não intervir faz com que está na permissão dele aquilo. E é uma permissão, não é uma vontade diretiva, é uma permissão.
Deus pode, infelizmente, ter que entregar alguém que decidiu virar as costas para ele, não porque ele quer, mas porque ele é justo, certo? Mas não é assim que é empregue a frase, ela é empregue no sentido de que eu não quero Deus e Deus vai me moer até eu querer. É isso ou não é? É isso mesmo. É isso ou não é? Agora, depois dessa explicação, o que você acha, Maria? Foi dormir também e deixou lá o telefone ligado. É porque tá dando umas falhadas, porque eu acho que falha um pouco o que você tá falando. Não sei se ela escutou ou não. Então aproveita que você ouviu e fala já você. Eu, pastor? Sim, Maria, fala. Eu não entendi a pergunta. Eu tava com a esperança que você entendesse a resposta e não entendeu nem a pergunta ainda. Porque a frase é: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ela sugere que a pessoa não quer Deus e Deus vai moer a pessoa até a pessoa querer. Ah, pastor, no meu entendimento, eu acho que quando. Não sei se eu estou certa, mas eu acho que quando uma pessoa tem um chamado e sai do pé do Senhor, sai dos caminhos de Deus, Deus vai gerar uma situação para que ela, como que seja forçada, entre aspas, a voltar para a casa do Pai, a se chegar aos pés do Pai, para que ela não perca a sua salvação, para que, se a gente não vai pelo bem, sem que Deus faça alguma coisa, que a gente se arrependa e volte para a casa de Deus, a gente vai por alguma situação que Deus possa criar, alguma doença, às vezes vai tocar alguém da nossa família e a gente se achega aos pés do Senhor e fala: Senhor, me perdoa, eis-me aqui, eu quero voltar para os teus braços, mas me ajuda para resolver aquela situação. E aí acaba que volta para a casa do Pai e fica firme de novo. Se bem que quem está afastado, a volta não é assim tão fácil, tem um processo. É o que eu entendo, o que eu acho, não sei. Samuel, fala aí, Samuel. Ficou claro para você? Não ficou? Pastorzão, então, inclusive eu estava usando essa frase até ontem. Não exatamente nesse sentido. Não nesse sentido assim de que Deus vai gerar dor na pessoa, mas no sentido assim, que era uma pessoa que conhece o Evangelho, que conhece a palavra e tem intimidade, já tem intimidade com Deus. E a questão que eu apliquei para ela foi o seguinte: você é uma pessoa que conhece a palavra e eu sei que hoje você tem a decisão de você escolher. Não é que você escolher andar com Cristo que você vai ser inibe de ter dor, né? Que nem a pastora Kida falou aí. Mas a consequência de você andar no outro caminho gera dor que às vezes é irreversível. E aí você escolhe assim, mas você que, tipo assim, pelo seu conhecimento, a intimidade que você tem, lá na frente eu tenho certeza que você vai reconhecer e tal. E aí você, comer sozinho, você vai entender que a decisão que você escolheu lá atrás não foi suficiente, não foi boa. Até porque lá no quartel a gente usava uma frase que é assim: somente a dor gera compreensão, porque no processo ali de dor é onde a gente começa a refletir nos nossos atos, nas nossas coisas, a gente começa a ficar mais sensível a outras coisas. Mas você acredita que Deus vai causar essa dor? Não, quem causa essa dor é as nossas ações, é a consequência, né? Então não dá para você usar essa frase, né?
Porque essa frase sugere que a pessoa vai ser moída até vir, porque vem pela dor. Então é até tipo vir. assim, acontece isso comigo, sabe? De eu ser moído até eu ir. Mas eu não acredito que foi Deus que me moeu. Mas assim, aconteceu que por coincidência eu fui moído no meio do caminho. Até eu falei assim, não tem como brincar com isso aqui não. Mas eu entendo que não é Deus também que faz a gente passar pelas tentações. É a gente que tem o livre-arbítrio, a gente que escolhe o nosso caminho, a gente escolhe diariamente as nossas decisões. E, consequentemente, toda ação tem uma reação. Mas é que tá, tem muita gente que o problema da dor faz o que revolta contra Deus. Então, nem sempre a dor vai trazer Deus. Então, a diferença é que muita gente vai ter o pensamento de Samuel, tipo, no meio da dor ali, sabendo que Deus não é Deus que está me tentando, não é Deus que está me fazendo ter essa dor. Mas essa dor está me levando, como a Maria também falou, essa dor está me levando a reconhecer que só aos pés do Pai, só aos pés do Pai, é que eu tenho salvação, é que eu tenho solução, é que eu tenho mesmo com dor, é que eu tenho como passar por isso. Então, há pessoas que vão reconhecer assim. Então, no momento da dor, que eu, com meu livre-arbítrio, escolhi caminhos tortuosos, né, caminhos que levam à morte, então, nesse momento de fundo do poço, né, tanto o diabo sopra no nosso ouvido, quanto o Espírito Santo também tenta nos convencer. E aí é que tá, quem eu vou dar ouvido? Porque no momento da dor, dá ouvido ao Espírito Santo que fala realmente só aos pés do Pai. Graças a Deus por essa dor, que ela me fez enxergar que eu preciso de Deus. Outros não. Outros culpam a Deus até a morte, vira ateu, vira outra coisa qualquer, e não gosta de Deus, e ainda prega contra Deus e fala que é culpa de Deus. Deus quis assim, olha, engravidei cedo, nossa, é porque Deus quis assim. Já ouvi muito isso. E não foi Deus, foi você que escolheu. Ou às vezes não foi, a pessoa que escolheu foi uma outra pessoa que escolheu violentar, sei lá, entende? Então, não foi porque Deus causou. E aquela dor, às vezes, faz a pessoa se chegar a Deus, nossa, agora eu cuido do meu filho, tudo, eu engravidei na adolescência, não sei o quê, mas você chegou a Deus, glória a Deus por isso. Mas conheço outros lados que têm raiva de Deus até hoje, porque acham que Deus permitiu que estupro, ou seja lá como foi, entende? Então, é complicado. Essa frase não pode ser vista como uma verdade. Ana Rita. Falei abobrinha? Desculpa aí. Não, eu pedi para Ana Rita falar. Mas a Ana Rita tá dormindo. Pois é, tá falhando. É porque eu tenho uma dúvida. Fala, Tailane. Dentro disso que a Keila falou, e aquela frase que fala que tudo tem um propósito? Para tudo Deus tem um propósito. Qual é a frase? Não, então, para tudo Deus tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Que a Deus. Keila disse que não é que Deus às vezes não tem nada a ver, que a escolha das pessoas e tal, citou até a questão de gravidez. Sim. Mas e aquela frase que é muito famosa também, que as pessoas falam, que para tudo Deus tem um propósito. Mas isso é bíblico, essa frase? Por isso que eu estou perguntando. Porque o que não é bíblico não pode ser ponto de afixação para eu entender como uma verdade absoluta. Quer dizer, eu já li na Bíblia que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol, em Provérbios. Agora que para tudo tem um propósito, tem que entender aonde está isso e qual o contexto. Porque senão mais uma vez nós caímos na condição de que não temos escolha. Agora,
a Carol citou aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não foi? Mas foi bem citado. Todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se ama a Deus, então não precisa dor, já viu? A Carol leu meu pensamento. Eu ia responder a Tailândia. A frase correta a pensar nisso, né, de tudo que eu falei, como a Tailândia perguntou, é que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, mas é de fato os que amam a Deus vão entender como um propósito. Não que Deus tenha esse Para propósito. tudo ter um propósito. Feito, né, injusto aos olhos da gente. Então, mas que tudo coopera para o bem, sim, até o dia mal coopera para o bem, mas dos que amam a Deus, porque amando a Deus, a gente confia nele, a gente sabe que... Não, mas aí já pulou. Se ama a Deus, já pulou a etapa. Não precisa de dor para ser convencido e passar a Na amar. verdade, eu acho que a gente, ser humano, cara, acaba usando isso como desculpa. Porque assim, eu quero sair do propósito de Deus, eu quero tomar uma decisão que não é de acordo com a vontade de Deus, e aí eu vou sofrer por aquilo, porque sair da vontade de Deus e da presença, né, da permissão de Deus. E aí eu falo, não, tudo Deus tem um propósito. Na verdade é que a maioria das pessoas, quando está em um momento de dificuldade, lembra que Deus é refrigério, porque Deus é amor e é quem Ele é. E acho que isso é quando a pessoa decide. Eu até falei pra Carol, a situação, por exemplo, do meu pai, que ele passou lá, pra ele se converter. Não quer dizer que ele se converteu por aquilo, mas ele já conhecia, já ouviu falar. Mas ele viu o poder de Deus e decidiu viver aquilo, é diferente. É igual o caso da pessoa que chegou no fundo do poço, sei lá, alguém que usou drogas a vida toda. Olha, minha vida não tem mais jeito assim, vou procurar outra solução e procura Deus. Não quer dizer que foi a dor que levou ela a Deus, mas ela viu a situação dela, a dor dela e foi a Deus. Então não é que você vem pelo amor ou pela dor, você decide ir para Deus quando você quiser, a verdade é essa. Não Seja no momento de dor ou não. Não se escandalizem. Eu fico pensando numa avó, numa mãe que fica orando pelo filho para o filho se converter. Irmão, Deus vai entrar nessa causa. Deus vai trazer o convencimento de alguma forma. Existe. Entendeu? Por exemplo, Só que não é Deus que eu causa. digo que eu sou fruto da oração do meu irmão e da Pode minha ser avó. fruto. Meu irmão, Mas não é minha Deus que avó causou. é a avó que ora assim, Deus, salva, prepara e leva. Glória a Deus. Entendeu? Eu não, Então, assim, te cuida, eu acho que já tá salvo. eu não acho que seja regra. Mas numa situação de uma mãe ali, cavando poço pela vida do filho, jejuando, pagando campanha, o Espírito Santo vai agir de alguma forma para convencer. Vai, aí a pessoa vai se tocar e vai decidir aceitar, mas não é Deus que vai causar aquilo ali. E se a paulada for a forma da pessoa olhar para Deus? Mas se Deus é amor, como ele vai decidir dar uma O Espírito paulada? Santo não tem poder suficiente para trazer o arrependimento no coração do homem sem que inflija dor nele. Por que ele não Mas pode se ele causar dor? quiser É isso que eu fazer, pensei. Por ele que é o Espírito Deus. Santo pode chegar e falar, mas não pode chegar e bater? Não, a dor, Lívia, pode ser. Onde Deus disse que não é quer. necessário? Fala pro teu filho quando Você Satisfeito. limita o poder de Deus colocando que é necessário infligir dor para que o homem se arrependa. E vocês limitam o poder de Deus dizendo que ele não pode tocar e não dar dizendo Ninguém que quer ele não limitar pode. o poder de Eu tô Deus. A dizendo que ele não questão é precisa. que. Gente, mas assim, não é limitar o poder de Deus. não é uma regra, ninguém tá taxando isso como regra. A gente não tá taxando isso como regra Vocês desde o estão início. taxando como regra. Como eu não acho que possibilidade. seja uma Não, mas regra. estão falando como causa, é Se for diferente o a caso, causa. eu creio Deus que não o Espírito causa. Santo faz sim, que Deus faz sim. Se for o Não, caso a dele dor, olhar e dizer, Lívia, olha, do vou trazer pra arrependimento, tu. de Ele não faz fazer a assim. vontade de Deus, mas não que Deus causa aquilo, porque senão não faz sentido. Mãe, mas se ele. Tem gente que se não tiver uma situação pra olhar para o Senhor, seja de dor, seja não, mas o Espírito Santo sabe como convencer ela. Permite. Graças a Deus que a Lívia não é Deus. Deus permite, Deus não causa. Lenhado. É a mesma coisa. Mas é que dá. Permitir e causar nesse sentido é a mesma Não coisa. é porque tua fe- mãe. A tua mãe Não, mas eu permite achei você que cair de ela bicicleta. sai Ela colocou o pé na frente. Eu achei Pensa depois assim, ó, não, eu tô exemplo, dirigindo o eu carro. pegando pra mim, Tô dirigindo o carro. Deus falando E começa a adormecer no volante. que não Daí vai o meu ser carro bom, começa a que sair um tinha pouquinho, feito, que ia eu bato fazer. no acostamento, Aí, acordo e Deus volto pro caminho. tinha falado, ele É a mesma coisa que fala acontece. Deus O que não me vai causou fazer, bater mas no ele canto foi a tinha minha falado que ia dormência. fazer. Isso é a única Mas tu coisa consegue que entender Deus falando, olha, que o ia que eu fazer falei isso, não é a eu respeito sei. do tipo, a pessoa tá no mundo, eu tô falando, por exemplo, Deus sabe que essa pessoa só vai olhar pra ele através de uma situação específica. Deus não vai gerar essa situação. Ok, você acredita nisso. Quem acredita nisso? É válido. Claro, isso é Mas não é válido. regra. A questão é, nós precisamos de pelo menos um versículo bíblico no universo de 66 livros que sustente isso, e nós não temos.
Paulo o quê? Paulo teve que sentir dor ali. Paulo era servo de Deus. Paulo era foi criado aos pés de Gamaliel, era quase um doutor na lei. Na lei, e matava Na lei? Não, filha, imagina que você é presbiteriano e acha que está fazendo o que é certo aos olhos de Deus, você só está pensando errado. Tá bom. O farisaísmo, que era a seita que Paulo servia, cria piamente que eles estavam fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Então Paulo ele estava enganado. Paulo não era um povo pagão, não era um ateu, não era alguém que não acreditava em Deus. Paulo era alguém que acreditava muito em Deus, e a Bíblia diz que havia um excesso de zelo. Ele fez até demais. Um excesso de zelo. É uma situação completamente diferente. Nós estamos falando de uma pessoa que está afastado de Deus, certo? E que não vem por amar a Deus e vai vir porque vai ser esmerilado até vir. É outra coisa. Não é, eu sou um vagabundo, exemplo, conheço a Deus, amo a Deus, o Espírito Santo já me convenceu, mas eu não tomo vergonha na cara. Né? Que nem algumas pessoas falam, eu fui assim. Ou seja, é diferente. Não, eu não citei nome de ninguém, não falei nada de vocês. Não falei nada de vocês. Vamos lá. Se a gente for distorcer uma ideia para chegar, se a gente for, oi. Ainda bem que a Lívia não estava tanto ligado. Se nós formos distorcer os fatos, né? Alguns fatos bíblicos ou isso, para sustentar aquilo que eu quero que seja a verdade dos fatos, eu vou conseguir. Não quer dizer que vai ser passar a ser verdade ou não. Só que assim, não existe um versículo no contexto do que está sendo dito que sustente isso. Paulo ele perseguia Jesus, mas ele cria em Deus. Ele achava que Jesus era um desses que vem. O Henrique Cristo morreu, né? E se o Henrique Cristo era Deus, um exemplo? E a gente acredita que não e ridiculariza ele. Foi o caso de Paulo. Ele achava que Jesus Cristo era só mais um ridículo que andou para ali fazendo coisas e fazendo... Mas mesmo na situação de Paulo, nada lá diz que Paulo sofreu com o que aconteceu. Ele teve um encontro visível com Cristo. Você considera isso sofrimento? Você considera sofrimento ver a Cristo? Ficou cego. Não, a Bíblia diz, duros é para ti recalcitrar contra os seus inimigos. É resultado do que ele causou. Ele consentiu na morte de Estevão. Estevão foi martirizado. É outra coisa completamente diferente. Nós sempre colheremos os resultados das nossas ações. O que o texto sugere, o que a frase sugere é que você não quer Deus e vai ser moído até querer, certo? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você não vem porque ama Deus, então vai ser moído até vir. Beleza? Dentro da realidade do que nós estamos falando, existe um contexto bíblico para isso? Não. Bom, sinceridade... Não, sinceridade intelectual. É legal. Eu achei engraçada a cara dela. Mas é verdade. Sinceridade intelectual. É assim, se eu for realmente olhar para dentro dos contextos bíblicos, todos eles, incluindo o de Jonas, ali mostrou verdadeiramente que Deus não faz isso. Quando ele manda a destruição é para matar mesmo, não é porque tem salvação, é porque já não tem salvação. Sodoma e Gomorra, por exemplo, não havia salvação. Ele mandou 2 anjos, os anjos iam sendo violados dentro da cidade. E mandou só para tirar as famílias de Jó, né? Porque acreditava, sabia que não tinha conserto. Mas existe passagem que comprova que se nós, no caso, pronto, vamos voltar.
por exemplo, o exemplo de Nínive. Foi liberado sobre Nínive que algo aconteceria com eles se eles não se arrependessem. E depois, quando eles se arrependeram, a Bíblia diz, na versão que eu li ali, que o Senhor não ia mais mandar sobre eles aquilo que ele disse que mandaria. O Senhor não vieram pela dor. Mas pela ameaça. Mas então, no caso, eles não iam vir. Não, Ele ia isso você tem. Isso você tem. Se você não aceitar Jesus e não amar ele, você vai pro lago de fogo. Não é uma ameaça que foi feita, foi um aviso. É um Se vocês aviso. não É um vierem, aviso. vocês vão É os termos do contrato, veja lá. Mas era Deus Se que você não provocava. aceitar Jesus e não andar nos Mas caminhos de Deus- Deus, você vai pra Mas é onde? que provoca tudo. Pro inferno. Mas não é um mal, não E aí? vou provocar um mal para vocês se converterem. Tá falando, se vocês não se converterem, Tá, vocês vão tá sofrer. bom. Isso eu entendi. Em Romanos 2, está falando sobre julgar os outros, né? Que julgar os outros é indesculpável. E a Bíblia fala assim: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você vê um simples homem o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará dos dias de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Resultado. Ou seja, se eu não... Tá bom, então vamos lá. Então, tem muitas vertentes. Eu posso entender que tem pessoas que estão aqui debaixo dentro da mão do Senhor, debaixo da proteção do Senhor, e saem, e por consequência do pecado dela, elas sofrem dores, e essas dores fazem com que elas reconheçam que era melhor estar aqui, elas voltam. Ok. Tá bom. Também posso entender que o Senhor, não tem nada na Bíblia que me prova que o Senhor falou, olha, eu vou fazer isso para que vocês voltem contra mim. Mas eu não encontrei ele quando eu procurei. Tipo, eu vou provocar Contra essa- mim ou pra mim? Pra mim. Ok. Que vocês voltem a mim. Sim. Mas tem o Senhor falando, se vocês não ficarem aqui direitinho do jeito que eu quero, eu vou fazer isso com vocês. Sim. Então tá bom, então a gente se entendeu. Tá, mas e alguma dessas que você falou te dá E também tem a sustentação quarta-feira. bíblica? Alguma dessas te dá sustentação bíblica para dizer que quem não vem pelo amor vem pela dor? Ou seja, sugerindo que Deus vai causar dor? Não, sugerindo que Deus Pra vai te causar dor, obrigar não, a só vir. se fosse na do meio, que Mas era... a consequência vai ser uma Sim, dor, não, a pessoa vai isso, só se ter fosse dor. pra eu aplicar, olha, minha filha, é assim, a vida sem Cristo é muito complicada, o inimigo está ao seu redor e tananana. Você saindo debaixo da proteção do Senhor, muitas coisas podem acontecer com você, e o Senhor está aqui para te proteger, então pode ser que quando você chegue lá fora, você vai reconhecer que Jesus é o Cristo, porque eu oro pela tua vida, mas eu não quero que você reconheça isso por consequência dos seus pecados, assim, porque você já está aqui e está disposta a ver a Cristo através da luz da Bíblia, e não por dor, mas não dor causada pelo Senhor, mas por consequência do pecado. Então, obrigatoriamente, Isso. quando ela viver essa consequência, ela vai voltar. Não há ninguém que não volte. Não, Que seja isso eu não posso irredutível. garantir. Desde o início Isso falaram eu não que isso posso não é regra. garantir. Não tô falando que é obrigatoriamente isso, mas que há a possibilidade da pessoa voltar pela dor depois de não ter voltado pelo amor. Então, mas então tem que falar que há possibilidade, não é isso que é dito. Tá, isso eu posso concordar. Tá, então a gente vai rodar para dizer que afirmar que quem não vem pelo amor, vem pela dor, é uma afirmação mal expressada Sim, e mal explicada. sim. E que pode dar vazão a doutrinas de predestinação e de outras coisinhas mais, né? Deus é mau. Sim. E que Deus é mau. Não. Olha, a pessoa tá brigando e fala assim, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor, e você... Gente, não faz sentido. Não, Mas essa luta de ser a possibilidade de eu ser um vagabundo. essa dor não tá dizendo que é Deus que vai causar você. Mas nessa frase eu usei Deus aqui. vai te trazer. Aí é que é o nessa problema, frase é isso que eu tô falando. Eu nunca ouvi falar, Deus vai te trazer. É sempre, se não Eu vem já pelo amor, vem ouvi. pela Eu já dor. ouvi. Essa Ih, dor vai Deus ser tá causada por Deus ou preparando. pelo pecado? Não, Mas aí você explicou. Ninguém explica, só fala. Deus vai te maior dor do que a pegar. consequência do pecado. Deus vai vai te te pegar. pegar. A gente tá filtrando tudo que a gente fala pra evitar mal entendido as pessoas que estão começando agora na fé. Bom, você vai pregar. Você vai pregar. O Eric deu um exemplo ali de um louvor que pode ser interpretado como baseado em uma doutrina da predestinação. Não foi o louvor Eu que tenho você... uma dúvida que falou. O louvor que ele falou ali é bocado. Eu não
Ele falou. Ele falou do louvor. Gente, eu dei toda uma explicação em cima do louvor, falei de quem Foi do ministra cara com o ministrou telemóvel na mão. da graça Falei sobre irresistível. ministrar, sobre uma pessoa pregar sobre Mas isso. tem um louvor sobre isso. Ah, eu não vou dar aula pra vocês não. Que louvor? Pastor, eu tenho Não, o É Eric impossível falou, isso. o Eric perguntou a respeito do Não. que ele perguntou e o pastor levou pro Ministério do Louvor. Tem um Foi. louvor. Ele que fala- citou um Não citei. Ele não citou o louvor. Mas a frase é Volta a filmagem. Volta a filmagem. Não, se eu fiz isso, todo mundo foi contra. O senhor, quando falou sobre ministro, o senhor começou a falar sobre louvor. Nem posso falar muito porque o líder do louvor Não, tá aqui. não falei de louvor, Foi, não. esse foi o Pode falar, Breno, já acabou. Gente, já tá explicado. Não vamos tirar a dúvida. Para a filmagem aí que eu quero E ver. certeza que o Neo, até o Felipe pensou, de onde foi que ele tirou isso? Hã? Do Do louvor. louvor. Não se frustraram os planos de Deus, ninguém impedirá. E se eu quiser impedir e não quiser seguir os planos de Deus? Quem é Deus pra mandar em mim? Pastor, de Deus, o dia que cantou esse louvor, acabou o culto, eu olhei pro Fabrício e falei, e se a pessoa não quiser seguir os planos de Deus? Não, vai impedir os planos de Deus. Oi, tá vendo aí? Tava segurando o telemóvel na mão, não tava? Mas a treta, mas a treta é, eu acho Pastor, não vou Me dá aí fazer, pra eu não ver vou o entrar que nessa eu acho polêmica. que a melhor parte do É louvor 1 hora de vídeo. Não, eu é sei só qual é voltar o pro ponto da início. aula. É, a